E aí, gente, tudo bem? Onde foi que a gente parou mesmo, hein? A gente parou, né, quando eu tinha sido expulso de casa e eu fui dormir na igreja. E ali eu ganhei uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia, comecei a me aprofundar no conhecimento. O pastor me ensinava e falava: você tem que buscar a Deus, dizer que você quer conhecer Ele, que você precisa conhecer Ele. Ninguém pode fazer isso por você. A gente vai orar por você, você vai vir para a igreja, vai participar das reuniões, mas o conhecer a Deus não tem nada a ver com a igreja. Tem muita gente que está dentro da igreja e não conhece a Deus. Tem muita gente que canta, que ora, mas não conhece a Deus. Porque o conhecer a Deus depende de você. E ele me mostrava os exemplos dos profetas, dos apóstolos, né? E eu orava. Eu falava para Jesus assim: Senhor, eu quero conhecer esse Deus que o pastor prega. Eu preciso conhecer esse Deus que o pastor prega. Eu quero. E eu buscava, sabe? Ele falava assim: você tem que jejuar. Eu jejuava. Eu fazia jejum. Você tem que se envolver com as coisas de Deus cada vez mais. Eu me envolvia. Eu estava na igreja, eu participava das reuniões, eu ia para o grupo de jovens, eu evangelizava, sabe? Eu faço isso até hoje. Eu jejuava. Eu me lembro que eu abri um jejum. A gente tinha a reunião de quarta-feira dos Filhos de Deus e do domingo do Espírito Santo. Eu abri o jejum na terça-feira até quarta-feira, meia-noite. Final da quarta-feira para quinta, eu dizia assim: eu vou ser batizado no Espírito Santo. Eu vou ser batizado no Espírito Santo. Fazia o jejum. E eu buscava e nada. E nada. Aí quando chegava no sábado, eu abria outro jejum. Eu ia para a igreja no domingo, né? Para a reunião da manhã. Eu vou ser batizado no Espírito Santo hoje pela manhã. Nada. Participava da reunião das 10 horas da manhã. Nada. Buscava da reunião do grupo de jovem à tarde. Nada. Participava da reunião da noite. Nada. Chegava no final do domingo, eu cansado, com fome. Mas nada do Espírito Santo. Nada. Tinha gente que dizia assim: eu fui batizado, outros eu fui batizado. E eu, nada. 16 anos, 17 anos, eu ali buscando. E nada. Sabe o que é nada? Nada. Até que o pastor, ele mudou. Ele foi para a igreja sede, né, que ficava no centro. E eu fui também, né? Porque ele me tratava como um filho. Então eu fui também. E eu ali, 17 anos, do grupo de jovem, meu maior sonho era ser obreiro. Eu queria ser obreiro. Mas para ser obreiro tinha que ter o Espírito Santo, porque quem serve a Deus luta contra o diabo, luta contra os demônios. Você não vai vencer os demônios, você não vai vencer o diabo se você não tiver o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo para resistir ao diabo e ele fugir de você. Eu não conseguia ser obreiro. Eu não tinha o Espírito Santo. Sabe? Mas eu não desistia. Fiquei triste, muito triste, mas não desistia. Passava madrugadas e madrugadas acordado, ia para vigílias, chorava muito, muito. O que está faltando? Por que eu não tenho o Espírito Santo? Mas não desistia, e o pastor sempre cuidando de mim. É o que a gente vai fazer, cuidar de você, abraçar você, ensinar você. Uma vez eu estava de noite
madrugada, eu estava lendo um livro, o livro de um homem de Deus que já até faleceu, e ele contava o testemunho dele muito forte, viciado em drogas, todo tipo de drogas, e ele falava da transformação da vida dele, né? Então eu li aquele livro todo, e eu olhei assim para o nome de Jesus no altar, né? Que eu dormia no altar, e eu falei assim: Senhor Jesus, eu acho que eu sei por que eu não tenho o Espírito Santo. Eu não tenho o Espírito Santo porque eu não sofri o suficiente para merecer Ele. Eu não sofri. Eu tinha que ter sofrido um pouco mais. Eu tinha que ter sentido mais dor, um pouco mais de dor, para poder valorizar mais Ele. É por isso. E ali eu fui falando, conversando com Jesus e comecei a chorar, né? Pedi perdão dele, eu falei para ele me perdoar porque eu pedi ao Espírito Santo. Já fazia 2 anos e pouco eu pedindo o Espírito Santo. Queria o Espírito Santo, mas eu não entendia. Eu não conseguia entender que eu não merecia o Espírito Santo. Eu queria ele, mas não merecia. E eu chorei. Eu chorei, eu me enfiei embaixo da mesa que tinha no altar, eu me enfiei ali embaixo e pedi perdão chorando. Me perdoa, Senhor, me perdoa porque eu estou pedindo para o Senhor me dar uma coisa que eu não mereço. Quem sou eu para ter o Espírito Santo? Naquela madrugada, embaixo daquela mesa, o Espírito Santo entrou na minha vida. Entrou no meu coração. Eu fui selado com o Espírito Santo. Eu não dormi aquela noite. Eu queria que chegasse o dia, eu queria que o pastor chegasse logo na igreja, eu queria contar para ele o que aconteceu. Quando eu contei, foi uma alegria. Ele falava: agora você vai poder participar da reunião de candidatos ao obreiros. Eu tinha 17 anos. E com 17 anos, eu fui chamado para ser obreiro, eu fui consagrado ao obreiro. E ali eu comecei minha luta contra o inferno, contra os demônios, contra o diabo. Eu me tornei obreiro da obra de Deus. Ele falou: você é um obreiro da obra de Deus. Nunca esqueça disso. Você foi ungido para fazer a obra de Deus. Naquela madrugada, 17 anos, eu fui selado com o Espírito Santo e me tornei obreiro da obra do Senhor. A gente continua no próximo vídeo. Um forte abraço.